Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu, ao seu, ao nosso canal Lene Barcelli. Prazer, se você ainda não me conhece, meu nome é Lene Barcelli, sou educadora especialista em educação especial, educação infantil e sim, mãe do Davi Lucas, criança autista, o amor da minha vida. E nesse canal a gente vai tratar de vários assuntos. Sim, a gente vai tratar de maternidade, de autocuidado na vida da mulher, na vida das mães, sim, da educação das nossas crianças com autismo, parar-se de apagar fogo na nossa casa, né? Já quando resolve ficar aqueles dias difíceis que a gente não vai saber lidar com a nossa criança e a gente vai discutir sobre isso. Em que momento eu faço acolhimento da minha criança, em que momento eu paro, respiro e não piro para que eu possa dar conta da maternidade atípica, mas não esquecer que também eu sou mulher, que eu tenho que me cuidar, que tenho que cuidar do meu feminino, da minha saúde mental e da minha saúde física. Exatamente. Se você está aqui, a gente tem muito que conversar. Esse universo é para todo mundo que tem criança em casa. Nós vamos falar de crianças com autismo, mas a gente vai falar de criança com TDAH, dislexia, vamos falar da educação de forma geral, mas a gente vai falar muito, mas muito mesmo, da educação, de como fazer o acolhimento na nossa casa. Porque a gente sabe que os profissionais que já conhecem a nossa criança, que já fazem lá o acompanhamento, eles já fazem um trabalho magnífico. Mas em casa, talvez você ainda não consiga lidar com todos os desafios da maternidade, de como saber dar limite, qual a hora de dizer não, qual a hora de não dizer não, como organizar a rotina da minha criança em casa, o que ela deve fazer, o que ela deve comer, quando não fazer X coisas. Exato. Então, se você está aqui, seja bem-vinda. A gente vai falar muito sobre isso. E aproveitando já esse primeiro tema, eu quero falar de rotina. Exatamente. Parece uma coisa assim muito simples. Ai, mas a rotina é algo simples, todo mundo sabe. Não é bem assim. Poderia até ser. A rotina, ela faz parte do processo de desenvolvimento do ser humano. Não é só da escola, não é só da minha criança, é do ser humano. Nosso cérebro, ele precisa de uma rotina para ele conseguir estar organizado e a gente também se organizar dentro das nossas competências, das nossas habilidades. Aqui dentro da nossa cabeça, nós precisamos dessa organização. E aqui na prática do dia a dia, também nós precisamos dessa organização. E a nossa criança, principalmente, precisa dessa organização. Por que ela é tão importante? Por que a rotina é tão importante? Porque uma vez que eu não tenho uma rotina, o meu cérebro não entende que tem horas para fazer as atividades, hora de dormir, hora de alimentar, hora de fazer todas as ações que eu preciso durante o dia. Assim, eu não tenho uma organização estrutural na prática, o meu cérebro também não vai ter uma organização aqui das ações que eu preciso durante o dia a dia. E aí, como eu não vou ter essa organização, o meu cérebro vai ficar mais preguiçoso, ele não vai ter mais tanta iniciativa de fazer as coisas, de captar tudo rápido, porque não tem um horário organizado para nada. E de repente eu não sei, eu acordo hoje e penso, ai, o que eu vou fazer? Porque eu não tenho uma organização, não tenho uma rotina do que eu vou fazer. Aí o cérebro também não sabe. E aí quando eu descubro o que eu vou fazer, leva-se mais tempo para processar isso que eu devo fazer. Isso, eu adulta. Imagina com a nossa criança. Imagina para uma criança autista que precisa ter previsibilidade de tudo que ela vai fazer. É previsível, a vida dela tem que ter previsibilidade. Tudo tem que ser com antecedência. Por isso é tão importante a rotina. A rotina vai dizer exatamente
para minha criança o que ela vai fazer hoje, amanhã, a semana toda e nos finais de semana. Isso não é só uma organização em si, e que já se fosse, já seria muito importante, mas ela é parte também do equilíbrio emocional da nossa criança. Uma vez que a minha criança tem uma rotina, ela está dentro da previsibilidade, porque se eu crio uma rotina, eu coloco lá no mural, sabe aquele mural da cozinha, da sala, da mesa de jantar, aonde a minha criança todo o tempo vai estar olhando aquela rotina, aquilo cria uma harmonia emocional que você não tem ideia na cabeça dela, porque ela já sabe a hora de tomar café, o que ela vai fazer depois do café, as atividades, a hora do almoço, o que se faz antes do almoço? Eu lavo as mãos. O que se faz depois do almoço? Eu escovo os dentes. E depois de escovar os dentes, posso fazer uma atividade? Ah, então momento livre. E a hora do jantar? Ela tá dentro do equilíbrio emocional, porque não foi assim, de supetão. Ninguém falou, ai, peraí, agora é isso. Não, mas eu não fui avisada previamente, né? Não fui avisada previamente. Quando a criança não é avisada das coisas que vêm a acontecer, pode ser que ela fique mais agoniada, mais ansiosa, e são gatilhos para que ela tenha uma crise. E tudo que a gente, mãe de uma criança autista, não quer é que a nossa criança tenha uma crise. Por isso é tão importante ter uma rotina, até das atividades prazerosas, que agora nas férias ir à praia, ir ao shopping, ir ao cinema, ir no parquinho do prédio brincar com os amigos, porque está dentro da previsibilidade da nossa criança. Uma vez que as ações saem dentro dessa previsibilidade, talvez a sua criança diga, não, mas eu não quero isso, não foi me avisado antes, ninguém me falou. Porque a minha criança fala exatamente isso. Não, mas você não me falou, mãe, que a gente ia fazer X coisa. E atenção, se você fizer algo fora da rotina, avise, leve a sua criança lá no mural e diga, olha, amanhã a nossa rotina é essa, mas amanhã a gente vai ter uma alteraçãozinha, porque nós vamos em tal lugar, vamos fazer tal coisa, ou então vamos receber uma visita em casa e você prepara a sua criança para esse momento, porque nem de visita algumas crianças autistas gostam de receber se ela não foi avisada com antecedência. Por isso é tão importante a rotina que fica dentro da previsibilidade. Previsão, ela precisa sempre de uma previsão de tudo que vai acontecer. Essa previsibilidade vai até além das dependências da nossa casa, porque se eu saio, minha criança, eu preciso dizer exatamente para ela o que nós vamos fazer, quanto tempo nós vamos durar fora de casa, o que necessariamente, em que locais nós vamos passar, e quando eu saio desse percurso que foi pré-estabelecido com ele, ele vem e me questiona, mãe, por que a gente mudou de rota? Você não falou que a gente ia ao cinema, mas esse aqui não é o caminho do cinema. Aí eu preciso explicar para ele delicadamente, em tom baixo e suave, por que que naquele momento eu precisei mudar a rota. Alguém me ligou, precisei ir para um outro lugar antes de ir ao cinema. E se em algum momento da sua rotina você combinou que ia ao cinema com a sua criança e aconteceu o imprevisto, e imediatamente avise antes do momento dessa saída, desse passeio. Porque se chegar o momento e você fala assim, na hora, minha criança já tá arrumada, ai filho, a gente não vai mais, e nem justifica, não dá importância, assim, também é um fator que pode estar ali, né, criando uma crise na sua criança, porque foi algo assim, né? E olha, eu vou falar por ser mãe de uma criança autista, sempre respeite as emoções da sua criança, porque assim, para você desmarcar um compromisso, tá, tudo bem, a gente vai outro dia, mas eles levam tudo muito a sério que você fala para eles. O que você fala para eles é lei. Lei se cumpre. É exatamente isso que eles que tem aqui na cabecinha deles. Então, por isso é tão importante o processo da rotina.
na nossa casa, com a nossa criança. E ó, diálogo aberto sempre. Aconteceu uma novidade, conta para ela. Aconteceu algo novo, conversa, explica. Porque vai chegar um nível, porque eu não sei qual é a idade da sua criança, mas tem alguma idade que a sua criança vai dizer assim: por quê? Mas por que, mamãe? Mas por que a gente não vai? Mas por que a gente vai? Mas por que chove? Mas por que tem sol? E aí você tem que assim, ó, ter toda a paciência do mundo, porque ele está no processo de descoberta de tudo à sua volta e ele quer que você seja aquela pessoa que vai dizer para ele o que é todo esse universo através do porquê. Porque isso acontece, porque isso não acontece. E é muito importante esse diálogo aberto com a nossa criança autista. Então, se você ainda não faz esse processo da rotina obrigatoriamente na vida da sua criança, na sua casa, a hora é agora. Começa e você vai ver como vai mudar a sua casa e a vida da sua criança autista.